Boa noite a todos. Neste momento, iniciamos nossos estudos da doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos estar falando sobre a desencarnação. Iniciamos nossos estudos da doutrina dos Espíritos. Vamos fazer uma apresentação do material durante as nossas reflexões a partir desse momento, tá ok? É a primeira vez. Vamos procurar fazer o melhor possível, ok? Vamos iniciar fazendo uma leitura do livro Sol nas Almas, mensagem número 30, Prejuízos e Vantagens. E Emmanuel nos diz o seguinte, perdão, gente, desculpa, um momento, por favor. Alô? 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 Aonde que eu tiro o som dele, Carlinhos? Ok. Tá bom. Então, meus irmãos, algumas interferências necessárias para que nós pudéssemos fazer o melhor. Então, no livro Sol das Almas, de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, Prejuízos e Vantagens, a imagem está em Emmanuel, mas é André Luiz. Ele nos diz o seguinte, André Luiz: quem se colocar na observação pessoal em torno de si mesmo, descobrirá que o mundo se constitui de recantos, atraindo reflexões. Qual seus olhos fossem um calendoscópio para visões da profundidade do espírito. O que André Luiz está nos dizendo? Que nós precisamos sempre colocar de uma forma clara as observações que nós podemos fazer de tudo aquilo que constitui para nós reflexões. E que temos que fazer essas reflexões com o foco na nossa essência de espírito encarnado, num processo existencial atual. Por isso, completa André Luiz, de trecho em trecho, um quadro sugerindo meditações. Então, isso que André Luiz coloca no seu livro O Sol nas Almas, é o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos falar com trechos e trechos de livros, fundamentado à luz da doutrina espírita, aonde todos nós podemos fazer as nossas reflexões, cada um de forma individual. Ok? Então vamos lá. Diz ele de novo para vocês pegarem. Quem se colocar na observação em torno de si, descobrirá que o mundo se constitui de recantos multifaces, atraindo reflexões, qual seus olhos fossem o caleidoscópio para visões de profundidade no domínio da alma. Então, de trecho em trecho, nós vamos montando
um quadro aonde vamos nos ver. Mas é preciso observar as situações existenciais e que nós possamos fazer as nossas reflexões. A cada momento do dia nós vamos ter essas oportunidades. Por isso ainda continua André Luiz. Dirijamos as nossas lentes das nossas reflexões. Aí eu digo, para o estudo da noite de hoje, de uma forma desapaixonada sobre nós mesmos. Perceberemos todos nós, de imediato, que realmente somos e o que podemos ser, em matéria do bem ou do mal, dependendo apenas da aplicação do nosso livre-arbítrio. Então, em trecho em trecho, nós vamos identificar quem nós somos e quem nós podemos ser. E o resultado desses processos de quem somos e quem podemos ser no nosso processo de desencarnação. Então, esse é o grande objetivo da noite. Então, continuemos. De trecho em trecho, um quadro vai nos sugerir meditações. Cada tela, cada fala, cada orientação espiritual. No Dicionário de Filosofia Espírita, de Lamartine Paleno Júnior, nos diz sobre a desencarnação. A desencarnação é a libertação do espírito em relação ao corpo. As suas funções fisiológicas do corpo não sendo mais possíveis para ele funcionar, temos a morte. E essa morte, ele liberta o espírito que a ele está ligado, aí, portanto, uma desencarnação. Temos duas situações diferenciadas. A morte é quando o corpo físico não mais funciona. E a morte, isso é a morte. E a desencarnação é quando há a libertação, o desenlace do cordão fluídico, que liga o corpo físico ao corpo perispiritual. Então, enquanto o corpo perispiritual permanecer ligado ao corpo físico, nós estamos mesmo mortos, mas não estamos desencarnados. Por isso que no livro Mundo Maior tem uma colocação interessante de André Luiz que diz o seguinte: depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro com a vida do espírito. Reencontrar com nós mesmos outras vezes. E esse reencontro, ele é nós do mesmo jeito que quando desencarnamos, a nível de espírito. Todas as nossas conquistas, todos os nossos erros e acertos, eles irão conosco. E em Renúncia, Emmanuel faz outra colocação interessante aqui. A morte não existe como entendemos. O que se verifica apenas é uma mudança da vida, de encarnado a desencarnado. Portanto, a morte é quando nós não temos mais nenhuma função para o corpo físico. E desencarnação é o desenlace do perispírito do corpo físico através do elo, que é a ligação de corpo a corpo, espiritual e material. No livro dos Espíritos, no capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual, na questão 155, separação da alma e do corpo, temos a seguinte colocação dos imortais superiores. Kardec faz a seguinte pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem: rompidos os laços que a retinham, no caso a alma, ela se liberta. Então, os laços fluídicos, o cordão fluídico, quando ele se desenlaça, nós estamos com a desencarnação. E aí Kardec faz duas perguntas, que diz o seguinte: a primeira, a separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Segunda, há uma linha de demarcação bem nítida
entre a vida e a morte, responde aos espíritos. A alma se liberta gradualmente. É gradual. Então tem um processo gradual de separação do corpo, desse desenlace fluídico. É como ele vai lento e progressivamente a cada processo e etapa de separação. E diz mais ainda, ele não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Nós não morremos e o espírito não se separa rapidamente do corpo, nem de forma brusca. Vai vivenciar esse processo de separação gradual. Portanto, os laços se desatam, eles não se quebram. Eles não se quebram. Continuando, companheiros. Em Obreiro da Vida Eterna, é um livro que traz um processo de desencarne e das dificuldades e das necessidades. Aqui eu estou mostrando o livro para vocês. O estudo que eu estou falando aqui agora está na página 267. Se vocês puderem ler e estiver esse livro, ele vai trazer em detalhe esses processos de separação corpo físico do corpo espiritual. E André Luiz, nesse capítulo 13, Companheiros Desencarnados, ele nos fala o seguinte, que é muito importante para conhecimento do nosso estudo. Há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. Extremos cuidados, serviços de extremos cuidados para a libertação da alma, está nos dizendo que tem uma equipe que trabalha no processo dessa desencarnação da alma, do espírito, fazendo o desenlace dos fluidos e depois do cordão fluídico que une os 2 corpos. E ele diz assim, os 3 regiões importantes orgânicas. Primeiro, centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, as forças físicas. Quando eles fazem esse desenlace, está no livro, exterioriza uma substância leitosa que fica parada em cima da região, mais ou menos do umbigo, aproximada ali por perto. E aí a segunda região é o centro emocional, zona de sentimentos e dos desejos, sediado em torno do tórax, próximo ao lado do coração. É o centro emotivo. Aqui também vai surgir, pelo epigato, mais uma substância leitosa, que é extravasada. Só que tem mais um detalhe. Essa região do tórax, ela absorve toda aquela substância leitosa que tinha sido desenlaçada da parte do ventre. Então, aqui nós ficamos com a substância leitosa da região do centro emocional e vegetativo. Centro mental, que é o último, é aonde se concentra o todo o potencial da energia. Então, esse centro mental é o mais importante por excelência, situado no cérebro. E aqui acontece um fenômeno interessante para nós, mas comum para aqueles que trabalham no plano espiritual com este processo. E eu vou fazer a leitura que fica muito mais claro desse detalhe. O assistente estabeleceu um reduzido tempo de descanso entre os 2 desenlaces, o do ventre e do tórax.
mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa, concentrando todo o seu potencial de energia na fossa roboidal. Jerônimo, que é o assistente, quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias. A brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Então, com essa substância leitosa absorvida por essa chama, é que vai proporcionar ao espírito a formatação do seu corpo perispiritual. E tem mais interessante a informação de André Luiz. O desencarnado, já o espírito, com cordão fluídico desfeito, elevou-se alguns palmos acima do cadáver, apenas ainda ligado ao corpo, através de um leve cordão, leve agora, leve, não está totalmente desfeito, leve cordão prateado, semelhante a um sutil elástico entre o cérebro da matéria densa e o corpo físico abandonado, e o cérebro da matéria rarefeita do organismo liberto. Então, veja, já estava um fio tênue, mas mesmo sendo tênue, olha que eles não conseguem, porque quais informações que eles têm? Que mesmo estando desencarnados para os encarnados, o espírito, segundo o assistente, precisava esperar mais um tempo, aproximado a 12 horas, para que pudesse ser feito o desenlace total. Porque o espírito precisava vivenciar ainda algumas lembranças necessárias aos seus processos espirituais. Portanto, queridos amigos, só perderemos e deixaremos esse corpo físico para trás a partir do momento que estivermos com todos esses laços desfeitos. Mas também temos algumas informações interessantes a respeito dessas situações quando nós vamos no estudo aprofundado da doutrina espírita. No módulo 2, tomo 3, roteiro 1, página 67 e 68, importantes informações a respeito desse processo. Diz assim os amigos espirituais. Um fato merece destaque, é que quando se aproxima o instante da morte, a pessoa é geralmente tomada por uma espécie de lucidez sobre as consequências dos seus atos e escolhas executados ao longo da reencarnação. Isso é muito comum, até quando nós ficamos doentes. Algumas doenças mais graves. Isso acontece. Nós ficamos pensando naquilo que nós fizemos de formas equivocadas. Algumas situações conflitivas que nós vivenciamos na vida. E no instante da morte, essa lucidez aparece mais forte ainda. É como a lei da consciência trabalhando no espírito, fazendo ele estar numa lucidez espiritual, fazendo uma reflexão da sua vida. E muitas das vezes, ele tem a vontade, a necessidade de fazer alguma alteração naquilo que ele já fez. Um perdão, um pedido de desculpa, um abraço, seja o que for. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Sentimentos como ódio, rancor, revolta, inveja e tantos outros que tivemos com a nossa vida, em nossas convivências na família,
na sociedade, no trabalho. Elas estão conosco. É a nossa história de vida. E esse receio e essa situação de conflito íntimo nos faz mudar conceitos. E nessa mudança de conceitos, por merecimento, temos até um pouco de tempo maior nesse desenlace, para que os espíritos possam nos ajudar. E nós temos consciência de algo que fizemos que não recordávamos mais. Mas muitos de nós, essa lucidez passa como também, eu fiz, agora não tem mais jeito, deixa para lá. Deus sabe o que faz. E aí, a tendência é a lei do rompimento. E aí vamos sofrer. Porque nós somos as mesmas pessoas. E colocamos em nossas vidas aflições e sofrimentos que nós somos responsáveis. Não é Deus. Não é Jesus. Não são os espíritos. Somos nós que atraímos por nós mesmos, pelo uso do nosso livre-arbítrio, as nossas dificuldades nessa vida. E muitas delas vamos levar juntos. Você não gosta de alguém da família. Você tem raiva de um colega de trabalho. Você tem ódio de uma pessoa. Você é um espírito mau. Como você desencarna como um guerreiro na transformação íntima, você vai colher os frutos da sua luta para a sua transformação íntima. Então, o seu sofrimento é muito menor do que aquele que não deu atenção às coisas de Deus. E aquele que já faz o bem por fazer e gostar de fazer o bem, esse tem um desencarne mais suave, mais tranquilo. Assim é a vida. Assim é a vida. Os tormentos da nossa vida, que nós não entendemos, não compreendemos, também não fizemos esforço nenhum para compreender, não adianta. Querer depois da morte, fazer algo que eu tive chance de fazer aqui várias vezes, acertar várias vezes, compreender a pessoa que convive comigo durante anos, e eu desencarnei sem entender, sem compreender aquelas pessoas. Eu ouvi alguém me dizer, esses dias, que tinha lido num livro que ele não sabia qual é, que tem pessoas nos centros espíritas que querem compreender a vida do espírito que ele está orientando, seja encarnado ou desencarnados, com uma informação de um dia, de meia hora, de 15 minutos. Não dá, companheiro. É preciso tempo para que a pessoa realmente coloque as suas dificuldades, as suas necessidades de um espírito que está necessitado de falar, de colocar para fora as nódoas, as suas dificuldades internas do espírito, que se ele não fizer agora, ele vai levar. E ele está no centro para fazer um atendimento fraterno, participando de uma palestra, participando de um estudo. Então é preciso ter paciência com o próximo, porque na Terra, como diz Francisco Espírito Santo Neto, através do Espírito Ramalho, nós estamos na Terra para conviver e viver. E diz Paulo, é com paciência que nós alcançamos os nossos objetivos. E é com calma que tudo nós resolvemos. Portanto, a nossa luta
está no bom uso da plantação e dos frutos. E eu quero levar a vocês uma colocação de Alexandre Caldini Neto, no seu livro A Vida na Visão do Espiritismo. Ele coloca assim, para que a gente tenha um entendimento do que estamos falando neste momento. O livre-arbítrio é: eu posso fazer o que bem entender, entre aspas. E a lei de causa e efeito é: viverei as consequências do meu modo de agir. Assim é a vida. Eu levo essas consequências nessa vida, não resolvi, levo para a vida pós-morte. Desencarnação difícil, sofrida, angustiosa, melancólica, escura, pesada. Aí continua ele. Nem Deus, nem o destino são responsáveis por nossa felicidade ou infelicidade. Somos nós mesmos que construímos a nossa trajetória. Eu fico com Kardec quando ele diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela luta que ele tem pela transformação íntima, pela educação de si mesmo, à luz do Consolador prometido por Jesus. Esse é o verdadeiro espírita. Nós que lutamos para sermos melhores companheiros e fazemos disso uma luta diária, podem ter certeza que nós estamos amparados para continuar a nossa luta. Porque os espíritos focam naquilo que nós espíritos queremos, ou para o bem ou para o mal, é a nossa companhia espiritual. Então, nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, só passando a régua nesse item que nós estamos falando. Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23, os tormentos voluntários. Um resumo pequeno do item. O homem está insensatamente na terra em busca da felicidade. Então, o homem insensatamente está buscando a felicidade na terra. Mas ele procura nas coisas perecíveis. Os prazeres materiais são as consequências das suas aflições. Quando eu desencarno, eu vou levar o plano espiritual. Minha casa, minha mulher, minhas joias, minha conta de banco, minha poupança, minha moto, minha casa da praia, meu barraco, meu fogão velho. O que eu vou levar? Nada disso. Tudo isso é usufruto. Tudo é para a nossa qualidade de vida dentro do nosso quadro de merecimento. Por isso, o espírito Pascal, em Genebra, vai nos dizer, o espírito Pascal, tá difícil. O espírito Pascal, em Genebra, em 1860, diz o seguinte: o espírito só possui, em plena propriedade, aquilo que lhe é dado a levar deste mundo. O que eu levo deste mundo? As coisas do espírito, não do corpo. A minha espiritualidade, aquilo que eu construí em mim de reforma, de educação,
com a minha capacidade de entender e compreender e praticar os ensinos de Jesus. Portanto, os tormentos voluntários são consequências do próprio homem, porque vamos levar as nossas virtudes desenvolvidas, os nossos hábitos aprimorados, os nossos defeitos que tivemos oportunidade de eliminar e não eliminamos, os nossos desejos venenosos, os nossos pensamentos nocivos, a nossa ausência de controle mental, moral. Isso é que nós vamos levar. Por isso a doutrina espírita nos ensina o poder do pensamento e o que devemos ter como a atenção ao pensamento, o equilíbrio do sentimento com a razão, que é uma ferramenta fantástica quando eu equilibro os meus sentimentos com a minha razão. Olha a qualidade da minha projeção mental, a força que eu constituo em mim para a minha transformação. Por isso a fé é raciocinada, ela tem que ser lógica, para que eu me fortaleça e me encoraje à prática da transformação. Porque a fé consoladora da doutrina espírita me traz a esperança do que o amanhã vai ser melhor, que a vida no mundo espiritual vai ser melhor, porque eu estou lutando para ser melhor. E eu tenho consciência da minha melhoria. Porque todo o espírito tem que examinar-se de forma contínua e constante na sua caminhada, para que ele possa fazer a avaliação de si mesmo. Não precisa ninguém dizer quem ele é. Ele sabe quem ele é. Basta olhar no espelho, nos olhos, e perguntar a si mesmo: Célio, eu falando para mim mesmo, Célio, você hoje é melhor do que ontem? É melhor que no dia de ontem, no mês de ontem, no ano de ontem? Essa é a verdade. Não adianta com todas essas informações e queremos levar para o ambiente espiritual coisas que são materiais. Vícios a gente leva. Tabagismo, alcoolismo, necessidade das drogas, a invigilância, a impaciência, a intolerância, a incompreensão, sentimentos venenosos, nocivos, malévolos, nos levando a caminho aonde vamos habitar com espíritos do mesmo nível do que nós, vivenciando regiões de sofrimento desnecessária. E nós vamos ver que o espírita tem uma responsabilidade muito grande, onde nós falamos em processos de desencarnação, e nós vamos ver mais à frente. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 165, que talvez seja uma pergunta que muitos estejam pensando nessa hora. A pergunta é, feita por Kardec: o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte? Pergunto de novo, a mesma pergunta que Kardec fez. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Os espíritos respondem: uma influência muito grande, uma vez que o espírito, olha as duas palavras, já compreendia
antecipadamente a sua situação. Então, todos nós espíritas que estamos aqui neste trabalho desta noite, os desencarnados, não, mas nós encarnados vamos morrer. E vamos vivenciar de forma natural um estado de perturbação que é comum a todos os espíritos. Essa perturbação ela pode ser prolongada ou ela pode ser reduzida, dependendo do que o espírito fez como prática dos ensinamentos dos imortais superiores. Mas vem a resposta conclusiva dos espíritos. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência na redução da duração da perturbação após a morte. E aí vem uma pergunta consciencial. Como está a nossa prática do bem? A nós mesmos e ao próximo. Como estamos em relação à lei de Deus, que está na nossa consciência? E nós aprendemos, quando estudamos as leis morais, que a lei de amor, justiça e caridade, quando ela é praticada na sua maior pureza, nós estamos e somos um homem de bem. Então, a luta continua, o esforço precisa ser muito grande, porque a perturbação ela vai estar logo a partir daquele momento da lucidez. Vamos passar por aflições muito fortes, ainda desencarnado, e como estamos presos a essas ondas baixas, negativas, na faixa de espíritos imperfeitos, espíritos nocivos, espíritos inferiores, os espíritos não vão conseguir nos ajudar, porque nós não mudamos o canal da frequência e vamos viver aquela final de vida no corpo com muito sofrimento. Agora imagine o sofrimento num corpo que tem mais potencial de sensação, porque as sensações é no corpo como um todo, é no perispírito como um todo. A doutrina espírita nos fala que a vida na Terra não é prazer, estação de prazer. A vida na Terra é luta, e cada um vai lutar com a maturidade espiritual que ele reencarnou e vai desenvolvendo nessa trajetória de aprendizado. Mas é preciso que o indivíduo foque a sua existência no progresso de você, espírito. Por quê? Porque não adianta eu querer progredir trabalhando conceitos egoístas, orgulhosos, vaidosos, egocêntricos. Todo crescimento é preciso da humildade, da fraternidade, para que nós possamos conviver em paz, no lar, no trabalho, na sociedade. Se nós observarmos
esse momento histórico que passa o planeta, aonde há um chacoalhar de mentes adormecidas, ainda na face da Terra, com todo o conhecimento intelectual elevado na dimensão que está, mas o nosso campo moral estagnado, ou quase estagnado, que foi preciso chacoalhar de forma tão forte para que a humanidade, como um todo, o rico, o pobre, o inteligente ou ignorante, o maior em poder ou o menor em poder, seja ele poder político, seja ele poder social, seja ele poder financeiro, seja qual for a situação do espírito encarnado, nesse momento, ele tem que observar a sua vida. Porque nós estamos encarnados num processo de pandemia. O que isso está nos influenciando como espírito para a transformação? Nós somos, até o dia 20, era 2.500.000 desencarnados, não mortos. Desencarnados a gente não sabe quantos estão. Porque esses espíritos desencarnaram numa forma que eles não estavam esperando. Desta forma, não estavam esperando. Podem identificar isso a partir do momento que eles estejam mais livres do corpo físico. Antes não é possível. Mas nós sabíamos e sabemos que o planeta está em regeneração. Que nós possamos ouvir agora, nesse momento, esse chamado e possamos ver, enxergar de fato o que está acontecendo. Observemos, meus irmãos. E eu digo, se vocês me permitem, já permitindo, nós precisamos aprender a olhar e a ver e a enxergar e a ouvir com os olhos do coração e os ouvidos do coração. Amai o próximo assim como a você mesmo. Queira para o outro o que queres para ti. A cada um segundo as suas obras. Portanto, queridos amigos que nos assistem, a reflexão é profunda nesse momento existencial sobre a morte e do processo da desencarnação, com o conhecimento e as informações que nós já adquirimos. Ninguém está livre de partir neste processo. Mas podemos evitar o processo de contaminação, trabalhando o que somos orientados para proceder e evitar o nosso contágio. E podemos fazer mais. Orar por aqueles que ignoram, pedindo a Jesus que perdoe, porque eles também, Jesus, ainda não sabem o que fazem,
porque não aprenderam a amar e a respeitar e aceitar o próximo. E fora a pandemia, quantas mortes existem ainda neste planeta por várias doenças, processos cardíacos, processos respiratórios, processos psicológicos, quantos suicídios, quantos abortos, quantas mortes, assassinatos por preconceitos religiosos, políticos, sexuais. Vejam, meus irmãos, esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Que nós possamos aprender com a mensagem dos Espíritos, para que possamos, neste momento, aproveitar e dar passadas largas em nosso processo de evolução como espíritos encarnados e conhecedores das fundamentações espíritas, lógicas, claras, objetivas, que nos traz o processo da esperança, que nos dá a calma, a tranquilidade e a certeza que estamos colhendo o fruto do que plantamos. Então, melhoremos a nossa plantação a partir de agora, se não começamos ainda. Aproveite esse momento e plante muito a partir de hoje, para que a sua colheita seja mais farta quando nós morrermos e colher quando nós desencarnarmos. Para que nós possamos fazer o nosso fechamento, vamos fazer a leitura do livro do professor Alexandre Caldini Neto. E aí nós vamos ter a seguinte colocação, para depois fazermos a nossa prece quando terminarmos a nossa leitura. Ele nos diz, na página 67, o título é Destino. Nós sabemos e aprendemos hoje que quem é responsável pelo nosso destino somos nós mesmos, utilizando o recurso que Deus nos deu da opção de escolha, do livre-arbítrio. Podemos fazer, mas um dia iremos colher. Então, ele está falando do destino. E ele diz assim, então, paremos com... Perdão. Então, paremos com o Deus quis assim. Paremos de dizer isso. Deus quis assim. Deus quer que isso aconteça. Paremos com isso. Está na mão de Deus. Vamos parar com essas afirmativas e vamos afirmar coisas diferentes? Não digamos mais isso para algo de ruim que nos acontece e é por nossa culpa. Deus nos permite aprender com os nossos erros e acertos. Deus nos deu um tremendo presente, a autonomia, o livre-arbítrio. Vale lembrar sempre o provérbio, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Em outras palavras, podemos fazer o que quisermos, mas receberemos de volta o bem e o mal que tivermos sempre feito e lógico. Então, em vez de Deus quis, está na mão de Deus, Deus é que quer assim, peçamos força a Deus, peçamos ao Mestre Jesus a assistência dos bons espíritos, peçamos isso a Deus
Peçamos isso a Deus. Vamos agora, então, fazer a nossa prece. A nossa prece nós iremos fazer agora. Pensemos em Jesus. Mestre Jesus, neste momento, aqui estamos, rogando a Ti a força, a coragem, possa ser exercida pela nossa própria vontade, com mais potencial do que fizemos até hoje. Por isso, Senhor, que os bons espíritos prepostos por Ti na terra possa trazer a todos nós aquilo que precisamos, para que a nossa vontade, fortalecida, que a nossa coragem potencializada, possamos fazer amanhã muito mais do que fizemos ontem. Que possamos desenvolver Jesus em nós mesmos, com o amparo da espiritualidade, a nossa paciência, a nossa compreensão, a nossa tolerância com todos aqueles com quem convivemos nesse momento de provas e de expiações no ambiente doméstico. Jesus, que os benfeitores espirituais tragam para nós os bons fluidos nos momentos de prece que façamos aos nossos irmãos desencarnados pelo coronavírus e também aqueles que aqui ficaram sofrendo e até perturbados por aqueles amados que se foram, muitos deles jovens, pessoas como os pais, os avós, amados e queridos. Jesus, dai força a todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, trabalhando em comunhão de pensamentos para a melhoria das nossas psicosferas individuais e do nosso planeta Terra. E também, Jesus, que os nossos irmãos que ignoram as suas santas leis, que nos orientam, que nos informam, que são as leis naturais de Deus, eles possam ser intuídos, Jesus, por sugestões da necessidade de mudança, meu Pai. Mas, se eles não quiserem, que eles possam ser amparados naquilo que for merecedor, Jesus. E assim, nós oramos por todos nós que aqui estamos nessas palestras, nesse estudo, em comunhão de pensamento. E assim, vamos terminando as nossas reflexões dessa noite, nessas belas palavras da orientação dos Espíritos, dos trechos dos livros, que formatamos um quadro das nossas individualidades, das nossas necessidades de transformação, para que tenhamos uma desencarnação mais tranquila e muito menos perturbadora do que podemos ter se nós
não fizermos nossas reformas interiores. Obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Obrigado.